Olá! Hoje a gente mergulha de cabeça em um dos conflitos mais complexos e por muito tempo secretos do nosso tempo, a guerra nas sombras entre o Irã e Israel. É uma disputa que, por décadas, ficou ali, sabe, escondida, travada com operações secretas e cyberataques bem longe dos olhos do grande público. Mas aí, em fevereiro de 2026, tudo muda. O que era sombrio veio para a luz do dia com ataques diretos, uma escalada dramática e que deixou a região inteira, assim, na beira de um conflito total. A grande pergunta que fica é: como as coisas chegaram nesse ponto? Ok, vamos entender isso. Para a gente sacar o que está acontecendo agora, a gente precisa primeiro olhar para os eventos que, de repente, mudaram todas as regras desse jogo tão perigoso. E olha só a velocidade com que tudo aconteceu. É impressionante. Começa com um ataque aéreo, um ataque conjunto, que leva à morte do líder supremo do Irã. A resposta? Imediata. O Irã não perde tempo e retalia com mísseis. E no meio desse caos todo, uma sucessão, digamos, bem controversa, com o filho do Khamenei assumindo o poder e já consolidando uma linha dura. Mas para entender de verdade a raiz dessa hostilidade toda, a gente tem que voltar bastante no tempo. E o que se encontra é surpreendente. Irã e Israel já foram grandes aliados estratégicos. Parece ser outra realidade, né? E aqui o contraste é absoluto. Antes de 79, a gente está falando de cooperação econômica, um oleoduto conjunto, presença aberta de israelenses em Teherã. E depois da Revolução, uma ruptura total, inimizade declarada e um ato simbólico fortíssimo. A Embaixada de Israel é entregue à Organização para a Libertação da Palestina. É uma virada de 180 graus. Então, o ponto central é esse aqui. A Revolução de 1979 não foi só uma troca de governo, foi muito mais fundo. Foi uma mudança ideológica profunda. A hostilidade a Israel e também aos Estados Unidos viram um dos pilares que fundaram um novo regime. Um antigo parceiro se tornou, da noite para o dia, um adversário principal. Então, avançando no tempo, como essa hostilidade toda evoluiu? Bom, como um confronto direto sempre foi arriscado demais para os dois lados, a disputa se transformou no que a gente chama de guerra nas sombras, usando táticas bem modernas e assimétricas. O Irã, que está sob sanções pesadas e em clara desvantagem militar convencional, se especializou nisso, a dissuasão assimétrica. A ideia é basicamente usar o que se tem à mão, drones, mísseis de baixo custo e principalmente aliados na região, para fazer com que qualquer ataque ao seu território seja caro demais. É um jeito de nivelar o campo de batalha, sabe? E aqui a gente vê a resposta de Israel a essa estratégia. Do lado ofensivo, operações secretas e uma guerra cibernética de altíssimo nível, liderada pela famosa Unidade 82.000. E na defesa, um dos escudos aéreos mais sofisticados do mundo, com várias camadas de proteção, como o domo de ferro e os sistemas Arrow, projetados para interceptar praticamente qualquer tipo de ameaça. A principal ferramenta do Irã nessa guerra assimétrica é o que eles chamam de eixo da resistência. É, na prática, uma rede de grupos aliados espalhados por todo o Oriente Médio, que permite ao Irã projetar poder e desafiar seus inimigos de forma indireta, bem longe do seu próprio território. E aqui estão os principais nomes dessa rede. Cada um deles atua num país diferente. Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, mas todos acabam servindo como peças estratégicas para Teherã. Eles são a forma que o Irã tem de exercer influência e pressionar seus adversários, por procuração, transformando o Oriente Médio inteiro no imenso tabuleiro de xadrez. Só que esse conflito não fica só na região, não. Ele é uma peça central num jogo geopolítico muito, mas muito maior que envolve as grandes potências mundiais. Essa tabela deixa bem claro como as potências globais se posicionam. Os Estados Unidos tentando conter o Irã, enquanto a China e a Rússia veem Teherã como um parceiro estratégico, um contrapeso à influência americana. A China, por exemplo, chegou a mediar a reaproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, mostrando que seu poder diplomático na região só cresce. Agora, vamos olhar para dentro do Irã, porque décadas de sanções e também de má gestão criaram uma pressão interna gigantesca, o que joga mais uma camada de complexidade nesse conflito todo. Essa imagem de tempestade perfeita descreve muito bem a situação. A economia iraniana está sendo esmagada por uma combinação de fatores. Sanções de fora, má gestão por dentro e, claro, os custos altíssimos do conflito. E quem mais sente isso é a população, no seu dia a dia. Agora, pensem neste número.
uma inflação de mais de 42%. Na prática, isso quer dizer que o poder de compra das pessoas simplesmente evaporou em questão de um ano. A vida cotidiana se tornou uma luta constante só para conseguir o básico. E a coisa só piora. Uma moeda que perde 56% do seu valor em 6 meses, isso é sinal de uma crise de confiança total na economia. É como ver as economias de uma vida inteira sumirem a um piscar de olhos. E este último número aqui revela o problema de fundo, o problema de longo prazo. Um crescimento médio de menos de 2% ao ano desde a Revolução de 79, isso mostra uma economia que está cronicamente estagnada, que não consegue gerar empregos e prosperidade para uma população que é em grande parte jovem. E o mais impressionante é que, mesmo com toda essa pressão econômica e social, a nova liderança em Teherã parece ter dobrado a aposta na política de confronto. Essa declaração oficial, feita logo depois da posse do novo líder, manda um recado bem claro. A prioridade não é a diplomacia, não é resolver a economia, é a continuidade do confronto. Isso deixa muito pouco espaço para uma redução da tensão. E tudo isso nos leva a esta pergunta fundamental. Com uma liderança de linha dura, uma economia em frangalhos e um ambiente externo que é um barril de pólvora, o futuro do Irã e de todo o Oriente Médio é hoje uma grande incógnita.